A tumba estava aberta, e havia ali algo que eu nunca tinha visto em mais de 20 anos cavando e cobrindo no mesmo pedaço de terra. Não era a sombra do corpo exposto, não havia corpo à vista, nem era só o sinal de profanação que a gente às vezes encontra quando a cidade esquece de cuidar do santo que enterrou um filho. Era outra coisa, um cheiro que não combinava com terra nem com morte. Cheirava a jasmim, forte, quase doce demais para aquele lugar, e um objeto pequeno deixado sobre a tampa do caixão, como se alguém tivesse colocado ali uma carta que o tempo resolveu transformar em silêncio. Me chamo Natanael. Nasci no sítio vizinho. O cemitério ficava à saída da estrada de terra, e crescia entre ciprestes e pedras sem muita importância. Aprendi a ler nomes em lápides como quem lê vela acesa em dia de missa, com respeito e medo do vento. O trabalho é simples na aparência: abrir o portão, tirar o cadeado, ajeitar a terra, bater as tábuas, varrer as ervas. Mas tem coisa que a gente só aprende na pele: o peso das horas sozinho, o som dos galhos no telhado da capela, o rumor de uma criança que aprendeu a atirar pedra e acabou descobrindo o lugar onde o país guarda seus segredos. Desde cedo eu dei conta das rondas. À noite tranco o portão com a corrente que range como se protestasse, penduro a lanterna no ombro e vou andando pelas fileiras. O cadeado da entrada tem a mesma tecla de ferrugem de sempre. A sala de vigilância tem um banco encostado na parede, uma cadeira com palha quebrada e um armário com ferramentas que não mudam de geração. No verão, o vento traz o cheiro das jasmineiras do quintal da Dona Marli, que fica 2 casas abaixo da estrada. E no inverno, o mofo das matracas de vela parece que entra junto com a neblina. É um trabalho que te acostuma a ouvir mais do que falar. Eu já tinha visto de tudo, ou achava que tinha visto. Já encontrei lápides riscando o céu com nomes que ninguém lembrava. Já encontrei cruzes arrancadas por vandalismo de bêbados. Já encontrei crianças deixando bonecas junto a uma campa porque disseram que a boneca era amiga do morto. Já ouvi latido de cachorro no meio da madrugada e achei que era fantasia. Uma vez vi um terço pendurado no galho de um cipreste como se alguém tivesse rezado e esquecido a pena. Coisas assim. Mas aquilo ali com o jasmim no ar e um objeto sobre o caixão mexeu comigo de um jeito que eu não soube definir na hora. Era começo de manhã quando recebi a ordem para limpar uma sepultura que tinha sido reaberta. Disseram que era procedimento, uma família precisava mudar a data do registro, ajeitar documentos, talvez trasladar. Chamaram eu e o Jorge para ajudar. O Jorge é o meu colega, um homem miúdo que vive a contar vantagem de ter trabalhado mais tempo que o padre. E a gente foi. O portão rangeu, a corrente fez seu lamento e o céu ainda não tinha nem cor de dia decidido. A capa d'água da noite grudava na terra batida. No caminho, já dava para ver a marca de paz. Terra solta, a valeta do corte feita pela retroescavadeira que costuma vir quando é trabalho grande. A tampa do caixão estava meio solta, a madeira fazendo aquele som seco quando a gente a levanta. O que me fez parar um passo antes de pular a cova foi o perfume. Jasmim. No meio do frio. Não era só um fio no ar, era como se alguém tivesse pegado um ramo e esfregado ali, sobre a tampa. O Jorge deu uma risada de nervoso e falou que devia ser a dona do cemitério soltando perfume. Mas eu não achei graça. Havia também vestígios de vela queimada ao redor, pedaços de cera grudados na borda do buraco, e uma mecha de linha enrolada num prego. Coisas que não combinam com a pressa de um enterro administrativo. O objeto estava por cima do caixão, encostado numa das traves. Um quadrinho pequeno, do tamanho da palma da mão, uma moldura de madeira rústica, coberta por poeira e com a parte de dentro embaçada como vidro que guarda segredo. Não tinha fotografia comum. O vidro parecia embaçado por dentro, como se alguém tivesse respirado e esquecido de limpar. Ao redor, na terra, havia marcas de pegadas abertas, não só as do trator. Alguém tivera ali, depois de enterrado. Alguém com o cuidado de deixar o jasmim. Eu já tinha visto oferendas em campas de santo, vi flores murchas e rosários enterrados no canto de um túmulo por mães que queriam manter um pedaço de lembrança com o filho. Mas aquilo era outra coisa. Havia uma letra, arranhada no verso da moldura, escrita por uma unha, por uma ponta, uma coisa quase ilegível, só uma palavra que eu senti mais do que consegui ler. Olhei para o Jorge e ele deixou escapar um "isso não é normal". A expressão dele tinha o mesmo tom do meu, que é o de quem viu um cachorro rosnando onde não devia rosnar. A primeira reação do homem do cemitério é tampar, enterrar de novo, cobrir com terra, pôr tudo no lugar e fingir que nada aconteceu. É mais fácil.
mas a gente tinha de registrar. A família podia aparecer, a papelada precisava ser assinada, e no meu caso, havia um respeito que não me deixava colocar pá sem checar. Acordei, ou melhor, estiquei o braço e toquei o quadrinho com o dedo. A madeira estava fria, o verniz antigo descascando. Ao tirá-lo, senti na ponta da mão um arrepio fino, como se a noite tivesse deixado ali uma nota. O vidro abriu num estalo baixo quando eu o virei. Dentro havia um miolo de papel dobrado, e por baixo algo que o tempo guardava, um pedacinho de tecido, fino, como se tivesse sido parte de uma roupa de criança. Por cima, um fio de cabelo preso com uma mecha de linha. Não havia sangue, não havia nada que pudesse me acusar de coisa pior, mas o conjunto, tecido, fio, jasmim, dava um sentido que me puxou para trás. Era íntimo demais para morar ali, exposto. Nós dois trocamos olhares. O Jorge sugeriu que a gente fechasse e chamasse o padre, que no térreo da vila costuma sair com seu chapéu e aquele olhar cansado de quem já enterrou mais que amigos. Mas não chamamos o padre. Não na hora. Por algum motivo que só o corpo conhece, eu achei que precisava de alguém que entendesse aquelas coisas com mão. Alguém que falasse o velho idioma das ervas, que tivesse tempo de conversar com um mundo que não cabe no papel do cartório. Pensei na Dona Cida, a curandeira da Estrada Velha. Dona Cida não é doutora, nem professora. É mulher que aprendeu com a mãe a pôr um galho de arruda na água e a ler um nó da corda como se fosse um destino. É respeitada e temida, porque guarda cantigas de benzimento que as pessoas acham que o padre esqueceu. Dizem que ela não recita missa, mas conversa com coisas que a gente chama de sinais e sabe chamar o que o cemitério às vezes guarda. Quando eu era menino, minha mãe me mandava lá buscar chá de erva doce quando a febre me subia. Minha avó pedia que ela passasse a mão na cabeça de gente que tinha sonho ruim. A verdade é que, na cidade, todo mundo conhece alguém que foi consolado por ela. E ninguém queixou dela porque, no fundo, a gente prefere não discutir conhecimento que não cabe em papel oficial. Não sei dizer se foi respeito pelo objeto, medo do jasmim ou orgulho machucado que me fez ir procurá-la. Talvez tenha sido tudo junto. O que sei é que eu não me senti capaz de enterrar aquilo de volta como quem enterra um saco de restos. Havia algo ali que precisava ser ouvido antes de ser coberto. Antes de sair, mandei o Jorge para casa com a desculpa de que ele estava com dor nas costas, que na verdade ele tinha mesmo, e fechei o portão. A corrente gemeu. O som do portão batendo ficou preso na garganta do caminho. Saí com o quadrinho embrulhado num pano velho, porque podia parecer superstição, mas eu não queria que os curiosos da cidade viessem cheirar como rato em sobra. No bolso, o terço que eu guardava desde que meu pai morreu ficou quadrado, como se também ele estivesse contido. A casa da Dona Cida fica na última curva da estrada de barro, quase tocando o rio. Não é casa feita de ideia, é casa mesmo, com quintal de terra batida, uns vasos quebrados, uma varanda onde penduram fitas e uma cadeira de balanço que range de vez em quando. O cheiro de lá sempre foi de mato seco e fumaça de fogão. Naquele dia, quando eu me aproximei, veio um perfume que me prendeu na garganta. Jasmim. Não pude evitar. Meu passo diminuiu. Parecia que aquele cheiro vinha junto com o mundo, conduzindo meus passos, repetindo o que já havia sentido junto ao caixão. Bati na porta. Primeiro 1, 2, depois um pouco mais forte. Ninguém respondeu de primeira e eu quase me dei por vencido, achando que talvez ela tivesse saído para comprar ervas ou assistir missa. Quando a madeira se abriu, ela estava ali como uma guarda antiga de história, uma mulher com as mãos marcadas pelo sol e pelos nós de corda, com um pano sobre os ombros e uma coleira de miúdas garrafas penduradas no pescoço, cada uma com cheiro, cada uma com memória. Os olhos eram claros, a boca curva de quem sabe contar. "Natanael?" disse ela, chamando meu nome com a voz que não precisava do resto da cidade para saber me chamar. Eu não disse nada na primeira vez. Entrei como quem entra em igreja, devagar, de cabeça baixa. Ela fechou a porta com naturalidade, como se aquilo fosse parte do ritual. Lá dentro havia vasos de vidro com ervas a secar, um terço pendurado no prego, um tabuleiro com pedras e carvão e um pote de água que parecia recolher o reflexo do teto. No ar, mais jasmim. Expliquei rápido, com as palavras cortadas que o susto traz.
Mostrei o quadrinho, e quando ela colocou o dedo sobre o vidro, a mão dela ficou mais firme que a minha e eu senti o calor do corpo dela. Não perguntava muito, olhava. Era como se ela pescasse o sentido de coisas que ainda não tivessem nome. Pegou o pano que eu trouxe e desembrulhou com cuidado, sem pressa, como se abrisse um livro antigo. Isso vem de casa de criança, ela murmurou, mais para si do que para mim. Isso é coisa de quem cuida de lembrança que não coube junto. Fiquei rubro. A palavra criança caiu no meu pescoço como uma pedra. Logo ali, pela voz dela, eu já pensei em 1000 histórias. Havia crianças enterradas perto? Às vezes sim. Havia morte de criança que todo mundo tenta apagar? Também. Mas o que me apertou o peito foi aquela calma com que ela falou. Era a calma que não é de quem nega, era a calma que pergunta. De onde veio isso? Perguntei. O caixão estava certo, o nome, tudo no registro. Eu não sei o que é. Ela não respondeu logo. Foi procurar algo numa prateleira, um pote com folhas rasgadas e queimou um pedaço sobre uma pequena chapa de metal. A fumaça subiu devagar, cheia de cheiro. Era uma mistura de arruda e jasmim, ou meu corpo estava inventando. A fumaça parecia carregar a palavra que faltava. Ela deixou o pano entre as mãos e pigarreou. Jasmim é presente e visita ao mesmo tempo, disse ela. Tem gente que traz flor igual quem leva lembrança. Tem gente que deixa jasmim porque quer que a coisa volte para casa. Tem jasmim que é oração da mãe. E tem jasmim que é aviso. Aviso. A palavra bateu em mim como martelo. Aviso de quem? Perguntei, por fim. Do quê? Ela olhou fixo para mim, e eu percebi que tinha mais coisa no olhar dela do que na frase que saíra. Olhos de quem já viu que o mundo às vezes precisa de borda para entender o que segura. Isso aqui não é só objeto de criança, ela respondeu. Tem sinal. Quando deixam uma lembrança dentro de outra lembrança, é porque alguém quis proteger alguma coisa. Ou alguém quis prender. A diferença é pequena e perigosa. Aquelas palavras me deram uma sensação que eu não tinha direito de traduzir. Prender, proteger. Em que língua ficam juntas essas duas coisas? Pensei naquela moldura sobre o caixão, o fio de cabelo, o tecido pequeno. Pensei na mãe que talvez tivesse colocado aquilo ali, pensando que guardaria para sempre. Ou numa outra mão que queria que aquilo não fosse esquecido. A palavra dela abriu um leque de suposições que eu não queria ter de pensar. O padre? Eu sugeri. Porque sugerir padre é sempre tentar colocar a verdade dentro de uma caixa conhecida. A cidade, a família, eles não vão gostar que a gente mexa com isso. Ela fez um gesto com a mão, velho gesto de quem aprendeu a medir perigo pelo som dos passos. O padre faz o que tem de fazer na igreja, ele tem o livro e o sino, falou. Mas tem coisa que o livro não alcança. Tem dor que precisa de terreno firme e cheiro de erva para acalmar. Se é conversa de família, a gente chama família. Mas se tem sinal de que alguém mexeu com o que é sagrado para a alma, aí a conversa é outra. Eu não disse que não podia estar confundindo tudo com medo. Não disse que talvez, vasculhando o caixão com as minhas mãos ásperas, eu tivesse projetado medo onde não havia. Não disse que eu preferia acreditar que era uma brincadeira de menino com lembranças velhas. Em vez disso, senti a temperatura do ar e percebi que estava tremendo. Não do frio, não dessa vez. Ela me pediu que esperasse ali e foi à despensa buscar um caderno velho. Escreveu umas palavrinhas com a caligrafia que ninguém usa mais. Não me ofereceu chá, não fez perguntas demais, só colocou o papel no meu colo como se aquilo fosse algo que eu pudesse carregar sem quebrar. A caligrafia dizia nomes, datas e uma palavra que eu não sabia ler a primeira vez: oferenda. Havia também um pequeno desenho de um ramo. Eu vou com você, ela falou de repente. Não digo isso sempre, Natanael, mas hoje eu sinto que a terra precisa de alguém que conheça o caminho dos dois lados. Pensei no padre, pensei na família, em qualquer coisa que fosse protocolar e racional. Mas quando se trata de coisa que respira segredo, às vezes a coragem é mera ocupação de lugar. Eu aceitei. Eu aceitei porque a estrada até a minha casa é de barro e eu já havia trincado o dia de trabalho. Eu aceitei porque tinha a sensação de que a melhor coisa que eu podia fazer com a minha idade e as minhas mãos era acompanhar quem sabia ouvir.
Voltamos ao cemitério numa hora de céu invertido, aquele azul de fim de tarde que faz as sombras parecerem cortadas. A cidade já tinha um vulto de curiosidade, algumas pessoas passeando o olhar como quem passa a mão em roupa alheia. Eu fechei o portão atrás de nós, e o som da corrente foi como se alguém fechasse página. O caixão estava ali, descoberto, com a moldura sobre ele, esperando por resposta. A dona Cida se aproximou devagar, tirou do bolso um saquinho com ervas e uma vela apagada. Fez um círculo com sal ao redor do buraco, não muito grande, só o suficiente para dar limite. Não brinquei de ficar parado vendo, a responsabilidade me puxou para perto. A gente tem de dar conta do trabalho. Mas havia algo no modo como ela mexia, na calma com que pegava um raminho de arruda e o esfregava na palma, que me fez lembrar de quando a mãe passava a mão na testa da gente até dormir. Não pense em nada que não seja verdade, ela disse baixo, mais para si que para mim. Se a gente disser nomes que não são, a coisa pode ouvir e achar que é chamada. A hora de conversar com o morto é hora de ser simples. A simplicidade me tirou do centro. Fiquei quieto. Quase pude ouvir a respiração dos ciprestes. O jasmim insistia, vinha de algum lugar entre os túmulos mais novos. As velas queimaram e as chamas deram a impressão de que o escuro estava sendo cortado em fatias pequenas. Quando a tampa foi levantada, a madeira ressonou, velha que é. Não havia nada espetacular à vista, apenas um caixão com o lençol e os encaixes, o cheiro de madeira e o toque de pó. Mas algo na posição do corpo, ou na disposição das coisas dentro, fez com que a dona Cida engolisse e aproximasse o rosto, como se de repente estivesse lendo um nome que ninguém mais via. Ela enfiou a mão com cuidado, tirou de dentro uma outra pequena caixa, não maior que a palma da mão, que estava embalada num pano já sabido. As mãos dela tremeram quando, pela primeira vez, eu a vi prender a respiração. Não havia som além do crepitar da vela. Ela pôs o objeto sobre a tampa do caixão e eu pude ver a mesma coisa que tinha visto antes: o tecido, o fio, o cheiro. A diferença era que agora eu via como aquilo estava colocado, não posicionado por acaso, não. Como se alguém tivesse tentado disfarçar, mas deixado sinal. Olha isso, disse ela, e a voz tinha uma calma que eu aprendi a respeitar. O fio está costurado aqui, não por quem enterrou. Isso não é de cemitério que eu conheça. A primeira coisa que senti foi a necessidade de encontrar explicação. A segunda foi a presença do padre na minha cabeça. Ele apareceu do fundo da trilha com passos lentos, como quem ouviu o badalar de uma situação e foi chamado pelo sentido do dever. Vinha com o chapéu inclinado, o rosto riscado pela idade e o rosário no bolso da batina como se fosse um pedaço de roupa que não se tirava nem para descansar. "Vocês acham que houve violação?" ele perguntou. Porque essa palavra une as bocas dos vivos em certa tensão. O rosto dele estava cansado. Havia simplicidade nas palavras, e eu tinha vontade de esvaziar tudo numa frase só. Não sei, ou sim, mas a verdade era que eu não sabia. A dona Cida inclinou a cabeça. Não foi que ela não tivesse respeito, foi que ela falava outra língua de cuidado. Não sei dizer, padre, mas tem sinal de que alguém mexeu com lembrança de casa, e lembrança de casa é alma. O padre fez o sinal da cruz sem pressa e me olhou por uns segundos longos, como quem pesa a alma do outro. Achei que ele ia mandar chamar a polícia. Achei que o costume da cidade pediria papel, assinatura, registro. Mas o padre disse: "Vamos ver a família. Depois a gente decide." A família veio. Vieram calados, como se a vergonha tivesse ficado junto com a hora. A mulher, com o rosto cansado, aproximou-se e as mãos tremiam. O marido nem falou no começo. A filha, pequena, estava com um lenço, olhos grandes como se tivessem descoberto o mapa de uma coisa que só criança vê. Eles olharam o caixão, a moldura, o raminho de jasmim. Havia culpa e havia medo no mesmo espaço. Expliquei o que encontrara. O marido fez expressão de quem evita olhar para o que dói. A mãe segurou a moldura nas mãos sem dizer nada, como se estivesse pegando algo que fosse seu por direito. Quando ela tocou no pano e viu o fio, fechou os olhos com força, e eu ouvi um soluço, pequeno, que atravessou tudo o que era sensato. Era da irmã, ela murmurou, como se falasse com a própria terra. Era. Ela guardava as coisas assim. Eu disse para a gente não mexer, mas as palavras falharam, e o silêncio que caiu me deixou frio.
No rosto do padre havia entendimento e hesitação. A cidade tem memória e tem também o hábito de enterrar o que não quer ver. Eu apontei para a moldura, para o fio no pano, para a marca de jasmim, e todos ali viram o que eu via. Um cuidado que cabia mais na casa que no túmulo. Mas quem teria ido ao cemitério para deixar aquilo depois de fechado? Quem teria aberto e recolocado? Era pergunta demais. Vocês conversaram com algum parente que possa ter vindo aqui? Perguntou o padre. Alguém que saiba de costume? A mãe sacudiu a cabeça. Não que eu saiba. A voz dela era fina. A gente só veio porque eles pediram a papelada. Logo começaram as vozes da cidade, como sempre acontecem. Será que foi roubo? Será que é coisa de gente que cultua isso? Suposições que morderam as calças do tempo. A polícia apareceu sim, demorou, como de costume, porque a cidade tem sempre coelho atrás de carroça. E fez perguntas que pareciam frases feitas. Fotografaram o objeto, tomaram as assinaturas de quem devia assinar, viram o quadro com embaraço e disseram que registrariam. Mas a investigação policial é um caminho que demora, que pede o papel que chega pela próxima pessoa. E tinha no ar uma urgência que a papelada não aliviava. Enquanto todos falavam, eu notava detalhes que me prendiam. Uma marca como se uma vela tivesse sido puxada por 2 vezes. Uma pedra pequena com as mesmas marcas de queimada. E o cheiro que não ia embora do pano. A dona Cida ficou sentada num canto com o rosto fechado em bolso de pensamento. E de vez em quando tocava o terço preso no pescoço como quem segura algo vivo. Eu senti que aquilo ali estava além do material. Era a memória disposta como quem guarda porcelana, com cuidado. E quando se mexe no guardar das pessoas, a gente mexe em lembranças que só pertencem a quem chorou. Horas depois, com a terra parcialmente reposta e o caixão fechado do jeito que as regras mandam, eu saí do cemitério com a sensação de que havia colocado na gaveta da cidade um objeto que não deveria caber ali. A cidade voltava ao seu fluxo. Feirinha dobrando amanhã, meninos indo para a escola, o padre voltando para o seu café. Mas eu trouxe comigo o cheiro de jasmim e a imagem do pano. Trouxe também uma inquietação que começou como dor no fundo do peito e foi crescendo. No caminho de volta, sentei à sombra de um pé de ipê e fiquei pensando que, por mais que a gente queira explicar, alguns sinais demandam uma linguagem que não está nos livros. Lembrei do tempo em que, menino, fui levado por minha avó até uma fogueira onde se queimava algo que eu não sabia nomear e me ensinaram que há horas de sentir e horas de racionalizar. Naquela tarde, senti que estava numa dessas horas que pediam sentir. Decidi então que não bastaria chamar o padre ou preencher papel. A cara de silêncio da mãe me dizia que havia história. E eu sabia, por experiência, que história, quando não é contada, vira rumor, e rumor volta como coisa maior do que foi. Voltei à casa da dona Cida à tardinha, quando a luz do sol já estava murchando e as sombras alongando. Ela me esperava com uma panela de água e 2 xícaras e o jasmim no parapeito. Não era só a presença do cheiro, era a continuidade do sinal, como se o perfume tivesse feito um caminho do cemitério até ali e quisesse falar um pouco mais. Sentei. Ela me observou e depois disse, como quem não quer assustar. Se a coisa não está só de um lado, a gente precisa marcar presença do outro. Não com briga, Natanael, com cuidado. Fiquei a ouvir. Ela me explicou coisas que não preciso repetir palavra por palavra, porque não é fato, é saber. Falou de oferendas que a gente guarda dentro de caixas, de cuidado que às vezes vira prisão, de lembranças que não querem deixar o lugar de onde vieram. Falou também do jasmim, que abraço e corte, que visita que pode ser benevolente e armadilha ao mesmo tempo. Disse que, se um objeto carrega memória, ele pode também carregar dor que a casa não terminou de enterrar. Falou com calma, falou com respeito. Quando perguntei o que se podia fazer, ela encolheu os ombros e a calma virou responsabilidade. Tem rituais de entrega, falou devagar, coisas que devolvem lembrança ao seu lugar certo. Tem benzimento que acalma, mas tem também história que precisa ser contada em voz alta para poder partir. Eu não posso garantir nada, posso só dizer o que farei e o que peço para você fazer.
Pediu-me que levasse de volta aquela moldura, que não mexêssemos com o caixão até ela dizer, e que eu a trouxesse para a capoeira, a parte do cemitério onde ficam as campas mais velhas, à noite, quando o vento costuma acalmar e a cidade estiver mais quieta. Disse que precisava de tempo para preparar as ervas e que eu devia avisar a família que não mexessem com o objeto. Pediu, acima de tudo, que eu fosse honesta com o que sentia. Fui para casa com as mãos sujas e o cheiro de jasmim martelando na roupa. A noite me pegou no caminho, de novo o portão rangendo como quem conta segredo. Deitei e não dormi direito. Tive sonhos curtos, imagens de criança com boneca sentada ao pé da cama e uma janela aberta onde o jasmim crescia por fora. Acordei com o rosto molhado de suor e, no fundo da garganta, a sensação de que aquela história não ia terminar numa assinatura de papel. No dia seguinte, muita gente ainda comentava: a cidade precisa de assunto para prender o tempo. Mas havia um respeito novo no olhar das pessoas, como se todo mundo notasse que havia coisa que não se brincava. A família pedira privacidade. O padre passara para ver se a mãe havia se acalmado. A polícia se limitava aos papéis. E eu? Eu fui ao trabalho. Varri caminhos, ajeitei flores, guardei as pás no armário. Mas eu voltava a olhar para a entrada do cemitério como quem espera a notícia. Naquele fim de tarde, quando o céu começou a escurecer, eu fui até a capoeira com o quadrinho embrulhado como quem carrega um segredo no bolso. A dona Cida pediu que eu fosse junto, não por medo, mas por presença. Disse que precisava de testemunha, de alguém que ali tivesse mais história do que curiosidade. Caminhávamos devagar entre as campas antigas, onde os nomes mal se leem e o musgo forma travesseiros. Velas acesas tremuluziam acopladas no vento, e as sombras desenhavam outros rostos no chão. Ela ordenou calma e começou a preparar. Arrumou um pequeno círculo com sal, deixou uma vela acesa, colocou o quadrinho no centro, tocou no pano e murmurou palavras que pareciam canção de ninar. Fez sinal da cruz sem usar o braço do padre, e eu entendi o que ela queria dizer com "não te dou garantia". Era cuidado e não promessa. Num certo ponto, a vela tremulou e um sopro feio, frio, da direção da estrada. Eu olhei e notei por detrás de uma sepultura a silhueta de uma menina. Parecia menor que as crianças que andam por aí. Estava parada e seu cabelo tremulava com o vento. Por um segundo, pensei que era a filha da família que chegara talvez a não se acostumar com a situação. Mas a menina estava parada demais, olhando para nós com a cabeça inclinada como quem observa a dança de um barco. A dona Cida não deixou que eu fizesse pergunta. Pegou a mão da menina ou apontou e a menina não se moveu. Tudo o que havia sido contado antes voltou com força. Jasmim, lembrança, caixa. Eu tive medo. Não do que eu via, mas do que ia acontecer se aquilo tomasse forma. Quando a vela apagou de repente, num sopro que não fazia sentido, a dona Cida apertou os olhos e falou: "Agora sim, agora a coisa quer ser ouvida." Eu senti o coração bater dentro do peito como tambor de festa que não toca por alegria. Naquele instante, cada som do cemitério me apareceu nitidamente. O ruído de um rato, o farfalhar de uma folha, um cachorro gemendo lá longe, e o cheiro de jasmim que não cedia. A menina continuava parada, e eu percebi que ela não tinha a pressa de quem vive entre os vivos. A cidade, com suas leis e rotinas, parecia um pano fino que escondia algo mais grosso e mais antigo. A dona Cida me pediu calma, pediu presença, pediu que me lembrasse do rosto da mãe que segurava a moldura como quem segura pedaço de própria história. E me pediu, como última coisa, que quando chegássemos na casa da família, eu falasse para eles que aquilo precisava ser tratado com respeito. Eu prometi. O que eu não prometi, e nem poderia, foi que aquilo fosse acabar bem. Não se prometem finais quando se trata do que vive nas bordas. Só se pode andar junto, respeitar som e cheiro. Só se pode andar junto, respeitar som e cheiro, e dizer o que se tem para dizer antes de enterrar o resto no silêncio. Foi o que pensei, e foi o que combinamos. Ela faria o trabalho com calma, eu traria presença e a família aceitaria a ouvir. A casa onde fomos naquela noite tinha o tipo de sala que parece guardada por um móvel de família inteiro.
um sofá com tecido amarrotado, cortina de renda que a luz da rua atravessava como fantasma, e um cheiro de casa antiga que misturava café, pano úmido e algo doce, talvez a memória da própria casa. A mãe estava sentada numa cadeira de palha, os olhos afundados, as mãos cruzadas sobre o avental. Quando nos viu chegando, apertou os lábios e levantou como quem recebe confissão, devagar, sem jeito de surpresa. A dona Cida pediu licença, fez sinal de respeito e tocou a porta da alma daquela família com palavras simples. Pediu que a gente ficasse ali, na sala, e que a luz ficasse baixa. Pediu também que a filha mais nova, que era quem parecia guardar mais medo, fosse chamada. A menina veio, andando com os pés parecidos com quem carrega segredo, e ficou em pé junto da mãe, olhando para a moldura que eu segurava embrulhada no pano. A dona Cida colocou o quadrinho na mesa, limpou a poeira como se tirasse o pó de esperança e pediu que eu abrisse o pano. Quando a moldura ficou à vista, a mãe estremeceu, como se a peça fosse um pedaço de corpo da casa. Não foi dramatização, foi reconhecimento. Ela levou a mão até o tecido e eu vi que na unha dela havia caco do mesmo verniz do quadro. Pareceu-me que por um segundo ela segurou a coisa que faltava. Era dela, disse a mulher, a voz uma lâmina fina de saudade. A Maria guardava a fita do vestido naquela caixa. Eu sei porque a gente limpava o armário e ela sempre dizia, deixa mãe, não mexe, é meu esconderijo. A filha mais velha, que antes estava calada, aproximou-se e falou com a voz quebrada que carrega mais convicção que a coragem de quem chora. Minha irmã fazia desenho e botava nele para não perder. A gente achou que tinha arrumado tudo, mas talvez alguém pegou aquilo para mostrar. Eu não sei. Expressões como eu não sei ocupavam a sala mais do que qualquer sentimento pronto. A dona Cida fechou os olhos por um instante e depois tirou do saquinho um raminho de arruda e um punhado de sal. Mexeu tudo com a mesma naturalidade com que se abana um braseiro. Pediu que cada um dissesse o nome da criança em voz alta. A mãe disse primeiro, com a boca seca, Maria. A irmã sussurrou, Maria. Eu disse sozinho, como quem confirma a presença, Maria. Fala o que lembra, a curandeira pediu à mãe. Ela começou devagar, lembrando de um gesto bobo, como a filha gostava de sentar na janela, de como limpava os óculos imaginários com a manga. Contou de um dia em que Maria trouxe um rascunho de papel com um barco desenhado e que, ao invés de jogar fora, guardou dentro de uma caixinha. Enquanto a mãe falava, a menina pequena fechou os olhos e uma expressão suave passou pelo rosto, como se a lembrança tivesse afagado algo. A dona Cida pegou o quadrinho, colocou-o sobre a mesa e, com a ponta do dedo, desenhou um pequeno círculo de sal ao redor. Depois, queimou um pouco das ervas num pires velho. O cheiro que subiu então não era só jasmim. A arruda entrou como linha de corte. Ela sorriu para a mãe de um jeito que não é de piedade, é de entendimento. A lembrança prende quando a gente guarda num lugar que já é porta, ela explicou. A casa tem lugar de lembrança, o túmulo tem lugar de lembrança. Quando a caixa muda de lá para cá, a lembrança fica confusa. E quando a lembrança fica confusa, ela chama. Chama quem vai escutar. A família ouviu aquilo e o marido, que até então ficara calado no canto, resolveu enfim falar. Tinha a voz rouca de quem não acredita muito nas palavras. A gente abriu a caixa porque acharam que era coisa de criança velha. Eu mandei a menina levar para o cartório as papeladas e pensei que estava tudo certo. Se alguém foi lá depois e mexeu, não sei. Só sei que agora a gente quer que pare. A dona Cida disse que não podia prometer que tudo iria se ajeitar como num conto, mas que havia um caminho para devolver aquilo para o lugar certo. Explicou que primeiro a gente precisava desatar, não com violência, não com besteira, mas com nome, com lembrança e com oferenda. Pediu que cada um contasse uma memória e que ao contar deixasse um pedaço simbólico, uma fitinha, um desenho, uma palavra escrita. A ideia, disse ela, era ajudar a lembrança a encontrar seu destino. E que destino? A casa da menina ou o túmulo, depende do que a memória pede. Foi um processo simples e quebrável. Nós sentamos em círculo, a mãe contou,
A irmã cantou uma cantiga que Maria gostava e a filha pequena enfiou um dedinho num papel e fez uma mancha, como quem assina a alma. A dona Cida tomou a moldura, recitou uma oração curtíssima, não missa, palavra de raiz velha que parecia mistura de reza e conselho, e passou as manos com arruda no aro. Depois, com uma calma que não se encontra em livro nenhum, ela pegou do bolso um fio branco e foi desatando com cuidado um nó invisível. Disse que o nó era de quem tenta prender lembrança por medo de esquecer, e que se não se desatasse, a lembrança ficaria oscilando entre casa e túmulo, chamando quem passa a noite. Chegou a hora de escolher, devolver ao quarto da menina, onde a memória era calor, ou deixar no túmulo, onde a lembrança tinha lugar definitivo. A família hesitou. O padre havia dito em voz baixa que o procedimento precisava ser respeitado, que nada impedia a família de manter a lembrança em casa, mas que a comunidade também tinha seus ritos. A dona Cida colocou a responsabilidade nas mãos daquela mãe. Devia escutar a vontade de Maria. Às vezes, ela disse, o que a gente precisa mesmo é permitir que a história saia da gaveta de dentro de casa e vá para o lugar que cabe tristeza. A lembrança precisa de lençol e vento, ou de canto de parede e abraço. Você encontra a resposta quando diz o nome. A mãe olhou para o quadrinho e por um instante eu juraria que a casa inteira segurou a respiração. Então, com um gesto que parecia decidindo entre duas forças, ela pegou a moldura, apertou contra o peito e disse: Maria gostava de ver as estrelas pela janela. Ela dizia que as estrelas guardavam as histórias da família. Eu vou deixar a moldura com a caixinha de coisas dela aqui em casa, no quarto dela. Mas, as palavras falharam. Mas se ela quiser partir, a gente vai saber ouvir. A dona Cida aprovou com a cabeça e fez um sinal com a mão, que era convite e não imposição. Pediu que fosse a irmã mais velha a colocar a moldura no lugar escolhido dentro da casa, e que cada um deixasse algo no caminho do caixão para o símbolo de passagem. A irmã levou o quadro, colocou-o numa prateleira de onde se via a janela, e com a outra mão deixou um rabisco feito pela mãe, um desenho de barco, na prateleira como se entregasse algo que fosse ponte. Quando voltamos ao cemitério naquela noite, para a parte em que a gente fechava a porta, a dona Cida trouxe consigo um pequeno saco com terra do quintal da casa da menina. Disse que lei das coisas diz que quando se mistura terra de casa com terra do túmulo, a lembrança fica com os pés em dois lugares, e isso pode ser duro. Então ela não quis misturar. Em vez disso, propôs um ritual de passagem, levar até a campa uma fita nova, um fio branco e dizer o nome da criança em voz alta 3 vezes. Depois, rasgar o fio no meio e enterrar cada metade em cantes diferentes, uma na casa, outra na campa, só que sem misturar terra, apenas símbolo. A ideia de que metade de algo pode ficar no lar e outra metade no chão era para a senhora uma forma de permitir que a lembrança não rotulasse um só lugar. No cemitério, enquanto preparava tudo, a dona Cida pediu que eu ficasse ao lado da mãe. Pediu que eu segurasse a vela quando ela cantasse a reza e que não deixasse que o vento apagasse. Era pouco e era demais. Eu me senti como quem traz a última peça de roupa de alguém na mala. A responsabilidade era toda de um gesto simples. A cidade, mais uma vez, olhava com cuidado. Na hora do ritual, a vela fez as sombras dançarem. A senhora-mãe começou a repetir o nome da filha com uma voz que parecia um fio de voz de janela. A cada vez que dizia Maria, eu sentia o mundo suspirar um pouco mais. A dona Cida entoou palavras que eram recolhidas da boca do povo. Palavras que não prometem cura, só arrumam lugar. Pôs o quadrinho na campa, não por provação, mas por ordinariedade, como quem põe um travesseiro ao lado de outro. De repente, no meio do canto, houve um som que nos cortou. Risos curtinhos, como de criança que conta segredo. Era tão natural na madrugada que a gente quase pensou que vinha de um vizinho. Mas ninguém na rua poderia produzir aquele riso. A mãe fechou os olhos e sorriu com algo que era, ao mesmo tempo, dor e consolo. A vela tremeu e por um instante o cheiro de jasmim subiu mais denso do que antes, envolvendo quem estava ao redor numa camada que lembrava memória quente.
A dona Cida não se deixou levar por aparência, falou baixinho. Se vem, deixa vir, não ajude a aprender. Eu, que sempre fui de mãos ásperas e de fala curta, vi algo entrar pela fresta do meu olhar. A silhueta da menina, perto da campa, encostada num cipreste. Não era uma visão do que eu prefira nomear, era presença curta, como reflexo numa janela. Era a mesma menina que frequentava o quarto da casa, a mesma que via barco em desenho. Quis correr, quis apontar, quis defender com a pá, mas a dona Cida me segurou pelo pulso com a doçura de quem tem a noção de como segurar sem apertar. Não precisa de defesa, ela sussurrou, precisa de saída. O que aconteceu depois foi tanto rito quanto narrativa. A mãe foi pedindo licença, falou um pedido pequeno, que a menina fosse livre para não ficar presa nem no peito dela, nem na pedra do chão. Que fosse livre para onde a lembrança dela batesse primeiro. Cada um deixou algo. O padre deixou um terço, a irmã um desenho, eu deixei o quadrinho com o pano junto. A dona Cida, com a calma de quem desenha mapa, rasgou a fita em dois, falou o nome da menina e enterrou as pontas em lugares distintos. Depois colocou um pouco de arruda sobre a tampa do caixão e falou: quem prende por amor, prende por medo. Quem desata por amor, faz caminho. Quando tudo terminou, não houve nenhum estrondo miraculoso, nenhum clarão. Mas a tensão que apertava os ombros de todo mundo foi se esvaindo como o barulho de chuva que passa. A vela diminuiu, a mãe chorou, a cidade respirou. A presença da menina sumiu como quem sai por porta aberta. Para mim, algo mudou. O ar parecia mais limpo, e o cheiro que insistia em ficar, o jasmim, parecia ter dado um passo para o lado, como quem respeita agora o espaço que a família reclamara. Na manhã seguinte, porém, e nos dias que vieram, coisas pequenas aconteceram e me deixaram com um gelo por dentro. Eu encontrava às vezes pétalas de jasmim amassadas num canto do caminho, ou um terço delicado enrolado numa pedra. As crianças da rua diziam que ouviam passos leves junto às campas antigas. Uma vizinha jurou ter visto, ao amanhecer, uma sombra de criança observando a janela da casa da família antes de desaparecer entre as arabescas. Tudo isso podia ser coincidência, podia ser superstição, podia ser memória coletiva trabalhando. Mas a sensação que ficou em mim era outra. Respeito que vira cuidado. O hábito voltou, os horários se recomporam, a cidade ocupou o episódio com assuntos que sempre se inventam. O padre bateu palma com a cabeça, em silêncio, a polícia guardou seus papéis. A família, aos poucos, retomou o respirar do que é viver sem a presença física de quem se foi. A moldura ficou num lugar de honra no quarto da menina. A irmã maior lavava o pó a cada 2 dias e, quando ninguém olhava, a mãe ficava horas olhando para a prateleira como se relendo um diário. E eu retomei minhas rotinas. Portão, cadeado, lanternas, varrer o corredor das campas. Mas não voltou a ser a mesma coisa no sentido de costume. Eu reparei em coisas que antes passavam sem nota. O silêncio da manhã depois que a chuva leva cheiro de terra, um galho que risca o céu e parece escrever alguma sentença. À noite, eu, vez ou outra, caminhava além do necessário, como quem checa se casa ainda respira. Às vezes, sentava na varanda da sala de vigilância e ficava só, olhando o cemitério, e aquela presença de jasmim vinha como quem traz lembrança de casa. Eu aceitava o cheiro agora com uma reverência que não sei explicar. Era como se eu tivesse aprendido a não furar o tecido da vida com pressa. Com o passar das semanas, a cidade foi se acostumando, mas não esquecendo. Histórias circulavam e eu topava com pessoas que me perguntavam com curiosidade mal disfarçada: "E então, sumiu?" Eu respondia sempre com a mesma honestidade: "Não sumiu, mudou de lugar. Às vezes volta quando o vento e a lembrança brigam por onde encaixar." Teve um dia, quase 3 meses depois, em que precisei ir à capela mais cedo. A senhora-mãe havia me pedido que verificasse uma luz que piscava na janela da casa dela. Quando cheguei, vi na prateleira a moldura do quadrinho,
E, ao lado, uma flor seca de jasmim encaixada num copinho como quem guarda o último pedaço de perfume. A mãe estava sentada na cadeira e, quando me viu, levantou-se devagar e me deu um copo de café. Queria agradecer, disse ela, e a voz estava limpa, menos cortada. A cidade guarda isso de um jeito, e a senhora Cida me ajudou a entender. Não é que a dor foi embora, Natanael. Ela aprendeu a caminhar comigo. Eu não tinha muito o que dizer. Só fiz minha parte, respondi. Eu só fui onde sabia que tinha o que fazer. Ela sorriu numa coisa que era mistura de vergonha e leveza. A gente canta o nome dela nas noites em que a lua cabe na janela, contou. A gente faz a luz da vela para dizer que ela pode vir ou não. Só que a gente não aprende mais. Talvez seja isso que a paz é, aceitar. Depois dessa conversa, percebi que as pessoas da cidade, de um modo geral, foram ficando mais cuidadosas. Não sei se foi por causa de nós, da cena que aconteceu no cemitério, ou se sempre foi assim e eu é que demorei para ver. Crianças passaram a respeitar mais certos cantos do Campo Santo. Velas foram colocadas com menos pressa, e de vez em quando uma senhora vinha me cumprimentar com um olhar que parecia dizer: obrigado por não ter enterrado sem ouvir. Houve também quem olhasse com outras lentes. Sempre tem dois modos de ver: os que acreditam em ritual e os que querem explicação de papel. Houve quem questionasse a intervenção da dona Cida, quem dissesse que era superstição, quem desconfiou. A polícia continuou fazendo seu trabalho formal. Documentos são coisas que a cidade precisa. Mas o que ficou, para mim, era a lembrança de que alguns cuidados não cabem em boletim. E quanto mais velho eu fiquei no trabalho, mais entendi que muitas vezes a gente trabalha com objetos e não com coisas, e que as coisas às vezes são vivas. No meu corpo, algo mudou também. Eu percebia que minhas mãos ficavam menos impacientes quando mexia em lembranças. Eu dava o tempo certo para a folha, esperava o vento se explicar. Tinha noites em que, variando da vigilância, eu sentia o cheiro de jasmim atravessando a cerca, e então eu parava o que estivesse fazendo, fechava a boca e escutava. Era um modo simples de respeito. E por mais que tivesse aprendido a aceitar e a não julgar, havia um fio de curiosidade que nunca deixou de perturbar. Quem foi que foi ao cemitério depois que o caixão foi fechado? Quem tocou naquilo e por quê? Esse tipo de pergunta não tem resposta que me agrade. É coisa que a cidade guarda assim, com poeira e segredo. Algumas semanas mais tarde, a dona Cida veio me visitar de surpresa. Trouxe comigo um pacotinho de lenços e 2 flores de jasmim secas, como quem traz um bilhete de visita com perfume. Sentamos na varanda da sala de vigilância e ela me falou, como quem entrega notícias sem peso, que às vezes a lembrança só quer ser reconhecida. Você fez bem, disse ela, o mundo precisa de gente que saiba ouvir. Mas saiba também que o jasmim que volta de vez em quando não é sinal de fracasso. É só aquilo que não se decide a partir. Eu fiquei pensando naquelas palavras. Havia uma sabedoria modesta naquela fala. O estranho não era precisar de explicação, era aceitar que a explicação poderia ser múltipla. E foi assim que, com o tempo, a cidade continuou. Eu continuei. O cemitério continuou a ser lugar de trabalho e memória. E a minha vida, que até então era medida por quantidade de covas abertas e fechadas, ganhou um outro compasso, o de prestar atenção ao que volta em cheiro e sombra. Sempre que encontro alguém que perdeu, sinto um puxão de onde aprendi a coisa nova: escutar. Não é que eu tenha virado santo de fé, nem que deseje converter o mundo. É só coisa que aprendi por amor ao peso. Se venho a saber de um objeto que foi tocado, vou lá com cuidado e digo não mexam. E digo também, fala, conta. A palavra boa tende a desatar nó. Houve, claro, outros casos ao longo dos anos, e nem todos foram resolvidos com um fio de arruda e uma vela. Tem coisas no chão que a gente cobre e que nunca param de chamar. Já encontrei pedaços de roupa fora do caixão, olhares de gente perdida na noite. Terços jogados por quem quis sumir com lembrança. Em uns, a resposta foi policial, em outros, foi conversa. Em muitos, foi ficar junto com a família até a respiração voltar. Quanto à casa da Maria, houve dias em que a janela ficou iluminada por muito tempo. A mãe aprendeu a deixar espaço para a memória enquanto vivia.
A irmã, que virou mulher de coragem tímida, botou o barco do desenho numa moldura mais segura e acendeu uma vela no aniversário da menina. Vi-os de vez em quando no mercado e quando cruzavam por mim, nos cumprimentávamos como quem tem um ponto de contato que não é só social. Era uma história partilhada. O que não posso nem devo prometer a quem escuta essas histórias é uma conclusão limpa. Não posso dizer que o Jasmim nunca mais apareceu ou que a presença se foi definitiva. Às vezes, numa madrugada com vento muito calmo, eu abro a porta do cemitério para uma ronda e sinto, por um segundo, a lembrança do perfume. Uma linha tênue que atravessa o tempo. Nessas horas, eu paro, respiro e reconheço que nem tudo precisa de explicação. Às vezes, o cuidado é só a presença. Talvez a lição maior que carrego seja essa. Há limites para o que a praxis do mundo oficial alcança. Documentos e protocolos são importantes, não os desprezo. Mas há um outro modo de reparar que pede palavra, presença e silêncio na medida certa. E quem cuida de campas aprende, cedo ou tarde, a dividir o trabalho entre o que exige pá e o que exige escuta. Certa vez, um rapaz da cidade chegou até mim com uma pergunta direta e sem rodeios. Natanael, você acredita nessas coisas? Perguntou-me, curioso de quem quer conclusão. Eu sorri com vontade discreta e respondi. Eu acredito no que vejo e no que sinto. Acreditar é palavra grande. Eu prefiro ouvir. O tempo, este senhor que a gente não vê, foi trabalhando em todas as pontas. O lugar que me coube foi o de testemunha prática, ver, lembrar e contar. E contar também é modo de cuidar. Se alguma história ali dentro me ensinou algo, é que respeitar mortos é também respeitar vivos e vivos que ainda carregam pedaços. Não se trata de tomar partido entre racionalidade e misticismo. Trata-se de dar espaço para ambos. Numa tarde de outono, eu estava trancando o portão depois de mais uma ronda quando uma criança se aproximou e, com a inocência que corta o riso, entregou-me um ramo de jasmim pequeno que colhera na estrada. É para você, disse ela. É perfume da avó. A criança não sabia de nada. Eu aceitei o raminho com cuidado, pus no bolso da camisa e senti o cheiro que, por um momento, me trouxe de novo aquela noite em que encontrei o quadro sobre o caixão. Sorri para a criança e lhe disse que ia pôr no altar da capela, para que a cidade lembrasse. Ela correu de volta rindo. Se me perguntarem hoje se eu ainda tenho medo, digo que sim. Medo é coisa honesta. Tenho medo de cavar no irremediável, de abrir caixa que não pede para abrir. Tenho medo de coragem mal posta. Mas já não tenho o mesmo pavor de antes. Acho que parte do meu trabalho foi aprender a controlar a pressa de enterrar sem ouvir. A pressa, muitas vezes, é tentativa de livrar a cidade daquilo que lhe pesa. E o peso nem sempre é mau. O peso é memória. Às vezes, naquela calada do amanhecer, quando o céu é cor de cinza-papel e as pigeiras ainda não se atrevem, sinto o cheiro do jasmim e penso nas coisas que nos ligam. Penso na mãe que guardou a caixa, na irmã que desenhou barcos, na dona Cida que ensinou a gente a não prender demais, e em tantas outras histórias que nunca virão em notícia. Penso também no que me fez pedir ajuda, o nó que não sabia desatar sozinho. O cemitério continua lá, com seu portão que range, a corrente que geme e a sala de vigilância. Continuo com minhas rotinas e com minhas mãos sujas de terra. Continuo a fechar sepulturas e a abrir conversas. E sempre que me deparo com algo que não conheço, eu penso no jasmim e procuro quem possa me explicar sem querer dar resposta absoluta. Às vezes é a dona Cida, às vezes o padre, às vezes a própria família que, com voz quebrada, encontra a palavra que solta o nó. Não sei se o que aconteceu naquela noite com a moldura foi milagre, companheirismo do sobrenatural ou uma necessidade humana de arrumar lugar para a dor. Sei que aprendi a não esquadrinhar demais e a ouvir mais. Sei também que, vez ou outra, o perfume volta, e quando volta, eu paro e escuto. Se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que tenha sentido cheiro onde não devia, conta aí. Essas histórias se sustentam porque a gente compartilha, porque a gente cuida. Se gostou dessa lembrança, compartilhe com alguém que precisa ouvir uma história de cuidado e respeito.
e volta sempre, porque por aqui as memórias não estão todas resolvidas e sempre tem espaço para mais uma confissão de noite.